Sempre que lança uma nova temporada de Invencível, eu me pego vendo posts da galera discutindo quem seriam mais poderosos, Kryptonianos, Saiyajins ou Viltrumitas. Isso quando não vejo posts ainda mais sem noção dizendo que o Treg iria amassar com o Superman ou coisa do gênero. Claro que a maior parte desses posts são para farmar engajamento em cima da raiva, mas eu realmente não duvido que tenha uma galera que pensa desse jeito. Mas logo no início do vídeo, eu já vou deixar claro uma coisa que é bem óbvia: os Viltrumitas são extremamente fracos. Claro que, dentro do universo de Invencível, eles são de longe a raça mais poderosa, principalmente antes do vírus flagelo, mas se jogarmos qualquer membro da raça no multiverso, eles seriam completamente obliterados. Claro que um Viltrumita ainda seria dezenas de milhares de vezes mais poderoso que um humano e na maioria dos universos seria um top tier facilmente, mas claro que a comparação aqui não é com os humanos, mas sim com as principais raças alienígenas da ficção, principalmente aquelas que se assemelham ao Superman, apesar de não ser uma regra. Mas antes de falar das outras raças, precisamos saber um pouco mais sobre os poderes e as capacidades máximas de um Viltrumita, onde vou usar o Mark e o Treg como base. Ambos os personagens chegaram no topo do nível de poder da obra, então não vou usar nem mesmo a média, mas sim o topo da raça. A base de poder de um Viltrumita reside na estrutura de suas células, compostas pelos chamados átomos inteligentes, que conferem a eles uma biologia de elite voltada para o combate e a conquista. O atributo mais evidente é a super força, que permite a eles erguer centenas de toneladas e desferir golpes capazes de devastar cidades inteiras ou atravessar corpos de seres extremamente resistentes. Mark, longe do topo de poder da raça, já era capaz de erguer toneladas e erguia navios transatlânticos sob sua cabeça. Omni-Man, por sua vez, já desviou um asteroide do tamanho do Texas de colidir com a Terra, e o Treg era tão forte que humilhou ambos os dois fisicamente. Complementando isso, eles possuem uma durabilidade super-humana, com tecidos musculares e peles tão densos que armas convencionais, como balas ou mísseis, não causam dano, sendo necessários impactos de escala planetária para feri-los completamente. Mark e Treg juntos já adentraram a parte externa do Sol e estavam aguentando bem lutar lá dentro, onde resistiram até mesmo a lutar dentro do núcleo da estrela. Outro fator crucial é o seu fator acelerado de cura e a longevidade extrema. Embora não regenerem membros perdidos instantaneamente, eles podem sobreviver a ferimentos viscerais e continuar lutando, além de viverem por milhares de anos enquanto se tornam mais fortes à medida que envelhecem, mas apesar disso, contam com 3 fraquezas letais, que são golpes no coração, no cérebro e falta de oxigênio. No quesito mobilidade, os Viltrumitas têm a capacidade de voo em alta velocidade, conseguindo operar tanto em combate terrestre quanto em viagens interestelares. Essa habilidade está ligada a seu equilíbrio perfeito, controlado por um complexo sistema no ouvido interno que permite que eles se desloquem em qualquer direção sem desorientação. Eles também possuem vulnerabilidade mínima ao vácuo, sendo capazes de prender a respiração por semanas, o que os permite viajar entre sistemas solares sem a necessidade de naves. Por fim, sua característica genética mais perigosa é a pureza do DNA, que garante que, ao se reproduzirem com outras espécies, a biologia Viltrumita acabe por dominar quase completamente o código genético do descendente. De todos feitos da raça, aquele mais insano com certeza foi atravessar o planeta Viltrum, com a ajuda da arma que atravessa qualquer coisa, claro. Esse é um feito tanto de força quanto velocidade e resistência, onde foi necessário um conjunto de 3 fatores para que Thaddeus, Mark e Omni-Man não morressem na travessia. Mas com todo esse pacote de poder, será que a raça teria alguma chance contra as raças mencionadas? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Quanto aos Saiyajins, eu preciso ser honesto e dizer que os Viltrumitas são extremamente mais rápidos e fortes que um membro médio da raça. Lembrando que Goku e Vegeta, com níveis divinos capazes de destruir galáxias, são a exceção. A maioria da raça fica com níveis próximos ao especial do Bardock e início da saga Saiyajin. E é com isso que eu vou trabalhar. A base de poder de um Saiyajin reside na sua natureza de raça guerreira, adaptada biologicamente para o combate constante e a superação de limites. Eles também contam com super força, super velocidade e demais super atributos já conhecidos, tanto por conta da biologia quanto por controle do Ki. Mas o que realmente os diferencia é a presença de uma cauda que os permite se transformar em um macaco gigante na presença da lua cheia. E partindo do membro mais fraco conhecido da raça, que é o Raditz, podemos ver o quão humilhante é a diferença de poder entre uma raça e outra. Sim, os Viltrumitas são mais rápidos e mais fortes fisicamente, mas dificilmente eles sobreviveriam a um primeiro ataque de qualquer membro Saiyajin. No início da saga, Piccolo já era poderoso
poderoso bastante para destruir completamente a Lua ao ver Gohan se transformar em um gorila gigante. Lembrando que o Mestre Kami também já era capaz de fazer isso e era muito mais fraco que o Piccolo nessa etapa. O mesmo Piccolo mandou um golpe direto no Raditz no início da saga e o vilão nem mesmo se mexeu ao receber o golpe. Personagens mais fracos, como o já mencionado Mestre Kami, já eram capazes de destruir montanhas e o Raditz, frequentemente menosprezado por ser fraco, tancou um golpe que virtualmente poderia destruir a Lua. Nappa, por sua vez, já era forte bastante para que ao erguer o seu Ki já destruísse toda uma cidade e ainda impedia que os guerreiros Z se movessem com liberdade nas batalhas. Colocando Vegeta na equação, fica tudo ainda mais humilhante. O príncipe dos Saiyajins, ao lutar contra Goku, fazia o planeta inteiro tremer apenas subindo sua energia interna. Ele era consideravelmente mais poderoso que os demais, ao ponto que Goku precisou de um triplo Kaioken, mesmo que já tivesse humilhado o Nappa antes. E tudo isso é porque eu simplesmente não comentei da forma Ozaru, que aumenta em 10 vezes o poder de um membro médio da raça. Se o Raditz, que era um guerreiro de classe baixa, já daria trabalho, imagina centenas de milhares de Saiyajins contra os Viltrumitas de uma única vez, e ainda podendo se transformar em Ozaru a hora que quisessem, já que eles tinham o método de criar uma lua artificial. Apesar de Dragon Ball ter um problema seríssimo no que tange representação de destruição ao longo dos conflitos, é fato de que eles são mais que capazes de destruir mundos inteiros. Por isso, eu não vejo chance alguma para qualquer Viltrumita. Mas avançando, aqui o buraco fica ainda mais embaixo. Kryptonianos embaixo de um sol amarelo se tornam praticamente divindades. Na verdade, o Superman frequentemente luta contra deuses. A raça energizada conta com poderes como super força, super velocidade, fator de cura, visão de calor, invulnerabilidade, sopro congelante e outros poderes que não vêm tanto ao caso. E aqui eu nem tenho como dizer que os Viltrumitas ganham em força e velocidade, já que simplesmente não é o caso. O Superman pós-crise, que reclamava de ter ficado mais fraco, era capaz de mover sozinho continentes inteiros. O Superman dos 952, que também é mais fraco que versões tradicionais, aguentou o peso da Terra por 5 dias a fio, sem receber a luz do Sol, que geralmente o energiza. Essa versão ainda foi capaz de arrastar para longe, junto do Caçador de Marte, a nave de Brainiac, a mesma nave que tinha o dobro do tamanho da Terra. E aqui eu estou sendo bem generoso colocando versões mais modestas do Homem de Aço. Se pegarmos versões tradicionais, tudo piora ainda mais. Superman já foi capaz de segurar nos braços uma galáxia miniaturizada que estava em expansão em Metrópolis. Sua velocidade é tão fora da curva que ele frequentemente viaja acima da velocidade da luz. E para tentar salvar o pai, Jonathan Kent, ele viajou atos segundos, que é uma velocidade muito acima da velocidade da luz. Sua visão de calor é tão insana que ele tem alguns bons feitos rasgando dimensões com ela, bem como já replicou o calor do Sol e aqueceu toda a Terra. Isso tudo lembrando que o Superman é conhecido por sempre estar se segurando, raramente se permitindo lutar com tudo que tem. Mas aí você pode dizer que é fácil usar o Superman, já que ele tem décadas de absorção de energia do Sol. E eu até concordo, mas dos poucos exemplos que temos de kryptonianos recém-energizados, já vimos que eles ainda são super poderosos. O Superboy Prime, que estava completamente esgotado durante a Guerra Sinestro, ao receber luz do Sol, virou totalmente o rumo da batalha contra os Lanternas Verdes e a Liga da Justiça. Nessa mesma HQ, o Sodaniat, que é um Daxamita, que é uma raça prima dos kryptonianos, também tinha despertado seus poderes e bateu de frente com o Superboy Prime fisicamente. Caso ainda não esteja satisfeito, a Supergirl, quando havia acabado de chegar na Terra, foi descrita como sendo capaz de destruir toda a Ilha das Amazonas pelo próprio Superman. E isso porque ela tinha alguns poucos dias com o uso dos seus poderes e a absorção da luz do Sol. A única chance de um Viltrumita médio ter chance contra um kryptoniano é perto de um Sol vermelho, ou um bloco colossal de kryptonita por perto. E a partir do momento que eles chegassem perto de uma luz amarela do Sol, a luta já ficaria mais equilibrada, e conforme o tempo passa, a luta ficaria mais desequilibrada para o lado dos kryptonianos, já que eles estariam constantemente se fortalecendo. Lembrando que os Viltrumitas ficam mais poderosos conforme mais velhos, então também não seria muito justo usar um kryptoniano recém-habilitado de poderes, ou até mesmo sem eles. Um equilíbrio mesmo seria algo como o Omni-Man contra a Supergirl, ou os equivalentes entre eles, mas a desvantagem da raça conquistadora é enorme. E por fim, aquela que eu acredito ser a raça mais poderosa dentre todos aqui na lista, desconsiderando Goku e Vegeta, que tiveram fatores externos à raça, são os marcianos. Eles que são considerados os canivetes suíços do universo de super-heróis, possuindo um arsenal de habilidades que os torna versáteis para qualquer situação. Para quem acha que o Superman é um poço sem fundo de superpoderes, é porque não parou para ver os poderes do Caçador de Marte. O poder mais famoso é a telepatia, que permite a ele ler mentes, projetar pensamentos, criar ilusões e até apagar memórias ou paralisar oponentes mentalmente. Junto a isso, eles possuem mudança de forma, conseguindo transformar seu corpo em qualquer pessoa, animal ou criatura monstruosa, além de poderem aumentar de tamanho ou esticar seus membros como se fossem de borracha.
racha. Essa manipulação física permite outras duas habilidades: a intangibilidade, que é a capacidade de atravessar paredes ou fazer com que ataques passem por dentro deles, sem causar dano, e também a invisibilidade, que os torna indetectáveis a olho nu. No combate direto, eles não ficam atrás, possuindo uma super força que rivaliza com um dos maiores heróis da galáxia, além de super velocidade, voo e uma resistência absurda, sendo capaz de regenerar membros perdidos ou ferimentos graves em instantes. Para fechar o pacote, os marcianos têm sentidos super aguçados e visão marciana, que permite disparar rajada de energia pelos olhos e enxergar através de objetos ou em diferentes espectros, como o infravermelho. Dito tudo isso, é virtualmente impossível em um terreno neutro qualquer Viltrumita derrotar um marciano, e aqui isso não está nem mesmo aberto à discussão. Existem tantas formas que um marciano poderia derrotá-los que eu precisaria de um vídeo inteiro só para isso. O Caçador de Marte, por exemplo, tem uma telepatia tão fora da curva que não é absurdo nenhum dizer que ele sozinho poderia derrubar todos os Viltrumitas no auge da raça. Ou seja, ele sozinho desligaria ou destruiria por completo milhões de Viltrumitas de uma única vez. E mesmo se ele quisesse apenas se defender, deixando os Viltrumitas atacarem primeiro, poderia simplesmente evitar todos os golpes deles usando sua intangibilidade. A mudança de forma do personagem o permite ficar gigantesco, lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo sem grandes problemas, sem contar que ele é mais um personagem que conta com super velocidade, apesar de ser um poder bem pouco destacado dentre todos que ele possui. Sua visão marciana é tão poderosa que rivaliza em muitos momentos com a visão de calor do Superman e por aí vai. E isso porque eu estou falando de apenas um único marciano, usando o Caçador de Marte como exemplo, mas com todos os marcianos, ou até mesmo uma fração da porcentagem total da espécie no auge, já seriam mais que capazes de derrotá-los completamente. E claro, os marcianos contam com uma fraqueza muito fácil de ser explorada, que é o medo irracional ao fogo dado a eles pelos Guardiões do Universo. Mas primeiro, se estivessem em um terreno neutro, como no espaço por exemplo, não teria como usar o fogo. Segundo, que os Viltrumitas não sabem dessa fraqueza, então não é algo que pode ser explorado com certa facilidade. Logo, coloca os marcianos como muito mais poderosos que os Viltrumitas. Isso se nenhum deles conseguir sobreviver ao fogo se usado por um Viltrumita. Aí eles atingem a forma de Fernus, que foi usada pelo Caçador de Marte e que conseguiu solar sozinho toda a Liga da Justiça com extrema facilidade, o que pioraria muito o caso dos Viltrumitas. Então, apesar dos Viltrumitas serem extremamente poderosos e o auge de poder de Invencível, fora de seu universo, não são grande coisa como podemos ver. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários qual dessas raças é a sua favorita e qual você acha que é a mais poderosa. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de Invencível, de Marvel ou de DC e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!